Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro. O nosso vídeo de hoje aí é um tom de desabafo, obviamente, né? Depois de mais uma derrota inacreditável, inaceitável do Vasco em casa, jogando contra um adversário direto ali ao acesso na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. E mais uma vez, o que o Vasco fez foi entregar de mão beijada uma partida, já que de antemão bato palmas para a torcida do Vasco, que lotou São Januário, cantou do início ao fim, apoiou os nossos jogadores. Vamos comentar, obviamente, sobre esse jogo, mas mais do que isso, eu vou desabafar e vou falar o que eu acho que a grande maioria dos torcedores do Vasco pensam nesse momento, né? Apontando aqui os grandes culpados por esse momento. Mais um ano jogado na lata do lixo, mais um ano horroroso para a história da nossa instituição. E eu vou tentar aqui, da minha forma, mostrar o que está acontecendo e o que nós, torcedores, precisamos fazer para tentar mudar os rumos do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então eu já convido todos vocês a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda e a sua colaboração. Eu sei que tá todo mundo chateado, estressado, eu também tô. Mal consegui dormir, mal consegui relaxar, mas quem puder dar aquela moral, deixando aquele like no nosso vídeo, é super importante para que mais vascaínos conheçam o nosso trabalho e possam lutar para que a gente consiga trazer o Vasco de volta para os torcedores. E quem é novo, quem é nova, que está chegando aqui no canal pela primeira vez, também faço o convite para você fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo no canal, no botãozinho vermelho logo aqui embaixo do nosso vídeo. Combinado? Então vamos começar falando um pouco sobre o jogo. Como eu falei no início, palmas, aula para a torcida do Vasco, que mais uma vez lotou o Caldeirão, apoiou do início ao fim. O Vasco perdendo o jogo no final e a torcida ainda apoiando, cantando. Então palmas para todos os torcedores do Vasco que estiveram presentes, cantando, apoiando, cobrando no final, obviamente, certíssimos nas vaias no final da partida. Palavras de ordem para os jogadores, para a diretoria, que acho que, na minha opinião, é o principal culpado. O jogador não jogou nada, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas acho que a diretoria, que é o grande culpado de tudo isso, presidente, porque quem contratou foi a diretoria, o diretor de futebol. Mas enfim, ontem o time mais uma vez mostrou que sem o Nenê é aquela bagunça, né? Aquele mesmo time do Marcelo Cabo, é o mesmo time comandado pelo Lisca, um time completamente sem criatividade, é um time covarde, é um time frouxo, é um time com jogadores que não tem condição de vestir a camisa do Vasco, jogadores como, infelizmente, o Zeca, Morato. O Zeca caiu muito, fez até boas partidas no início da temporada, agora caiu demais. Morato, pelo amor de Deus, cara, Morato não joga em time de pelada, de várzea, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar aí do Brasil. Léo Jabá é outro que, depois de humilhar, esculhambar um torcedor do Vasco, entrou em campo ontem. A diretoria do Vasco não fez absolutamente nada para punir o atleta. Marquinhos Gabriel, outro que é inaceitável que continue jogando, né? Tava até jogando bem de segundo volante, mas quando necessário jogar ali de meia, não rende absolutamente nada. E, cara, é isso. O time do Vasco não conseguiu, até conseguiu sair no placar com 1-0, gol de pênalti questionável, né, no Germancano, mas o juiz deu. O Vasco fez ali o primeiro gol e depois levou aquela virada, né, inacreditável, do CSA 3-1 dentro de casa. Não é nem inacreditável, eu digo que é inaceitável o Vasco perder de 3-1 para o CSA, com todo respeito ao Azulão, com todo respeito à torcida, ao clube, à instituição CSA. O Vasco não pode perder do CSA em casa por 3-1. Infelizmente aí é isso, né? Depois da entrevista coletiva do Diniz, depois do jogo, demorou pra caramba pra começar. O Diniz foi muito consciente, falou exatamente o que aconteceu. Ele falou: o time não jogou nada, o torcedor foi o melhor jogador em campo, o torcedor apoiou o jogo inteiro, no final vaiou com toda a razão e o time não entregou. E o Diniz foi claro ali, falou que agora realmente tá muito complicado, praticamente impossível o acesso. O Vasco tem 6 jogos e tem que ganhar os 6 jogos. Então só um milagre realmente aí para poder colocar o Vasco na Série A. Goiás, CRB, Guarani, todos esses times, próprios CSA, vão ter que perder no mínimo 2 ou 3 jogos e o Vasco tem que ganhar todas as partidas. Então praticamente impossível aí o acesso.
E, cara, entrando aqui agora nos méritos dos culpados. Eu sei que tem o torcedor tem todo o direito de xingar jogador, de cobrar jogador. Eu também cobro e vou cobrar sempre os jogadores, porque estão vestindo a camisa do Vasco. Não jogaram absolutamente nada e não estão jogando desde o início do ano. Só que eu vou falar pra você o seguinte: você acha que Morato, você acha que Zeca, você acha que Léo Jabá, você acha que Léo Matos, você acha que Valber, Hernando, ano que vem, vão continuar no Vasco? Você acha que esses jogadores vão estar se importando como o Vasco vai estar no ano que vem? Eles não estarão se importando. Eles não estão nem aí. O próprio Zeca, numa entrevista outro dia, não sabia nem quantos pontos o Vasco precisava. Então, jogadores são culpados sim. Cara, mas os grandes culpados do que o Vasco vive mais um ano, é a diretoria do Vasco. É a diretoria que montou o time, é a diretoria que contratou o senhor Alexandre Pássaro, o famoso passarudo dos passadores de pano do Twitter, de outros canais aqui do YouTube, de páginas do Instagram, que montou esse time, que trouxe esses jogadores, tudo a mando de empresário que manda dentro do Vasco hoje. Então, infelizmente, o Vasco não entrega resultado, não investiu no futebol o que precisava ter investido para levar o time de volta para a Série A, não entrega absolutamente nada para o torcedor. O torcedor do Vasco é o que mais entrega e que menos recebe em troca. A torcida do Vasco é que mais apanha do próprio clube. E o que acontece dentro do Vasco hoje é o seguinte: é uma diretoria com extrema vaidade, com pessoas que não se importam para o que é o Vasco, para a instituição, para a história, para o nosso clube, para o torcedor. E eles se preocupam muito mais em viés político. Infelizmente hoje, quem está dentro do Vasco está se importando muito mais com o viés político. Eu não estou falando da política do Vasco, estou falando com o viés político pessoal. Eles querem... nada contra, muito pelo contrário, eu sou extremamente a favor a camisa em causa social, a estátua para ex-jogador, eu sou muito favorável a isso, mas eles têm que entender que o futebol é o carro-chefe. Se o futebol não estiver funcionando, se o time não estiver ganhando, se não tiver investimento no time, não vai adiantar nada você fazer uma camisa sensacional, você não vai adiantar nada fazer uma camisa em prol de causa social, não vai adiantar nada fazer estátua para ex-ídolo, ex-jogador, ídolo do clube, não vai adiantar absolutamente nada ficar em rede social bajulando Rede Globo, Sport TV, não vai adiantar nada, sabe por quê? Porque o torcedor não vai consumir absolutamente nada disso. Então, o que eu mais uma vez vou falar aqui, a torcida do Vasco é gigantesca, são mais de 25 milhões de torcedores espalhados Brasil afora. Mas o torcedor do Vasco, ele tem que entender o quê? Que é importante cobrar jogador? É muito importante cobrar jogador, mas mais importante do que cobrar jogador é cobrar diretoria, é cobrar presidente. Aonde está o presidente do Vasco hoje, senhor Jorge Salgado? Aonde está o vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, que tanto bradou, porque tanto falou de austeridade, de corte de custos, que não poderia investir em grandes contratações? Aonde está o Adriano Mendes, grande vice-presidente de finanças, que ano que vem o Vasco vai deixar de ganhar mais de 100 milhões de reais, porque não vai estar na Série A? E aí, será que essa austeridade, será que essa falta de investimento valeu a pena, Adriano Mendes? Onde será que está o Vitor Roma, que é o vice-presidente de marketing do Vasco hoje, que já deu uma entrevista falando que não entendia nada de marketing? E aí, Vitor Roma? Será que as camisas do Vasco vão vender? O Vasco nessa situação deplorável que se encontra, ficando mais um ano na Série B? Então eu vou falar o seguinte para agora para o torcedor vascaíno aqui: a cobrança é imprescindível à diretoria, aos presidentes de poder, ao presidente do clube, aos vice-presidentes, aos diretores, ao CEO. Sabe por quê? Porque o Vasco ficando mais uma vez na Série B, daqui a pouco a gente vai cruzeirar, parceiro. E o que eu quero dizer com cruzeirar é: torcedor vascaíno vai se acostumar, vai achar que é normal ficar na Série B, não vai cobrar. E isso não é Vasco, parceiro. Isso nunca foi Vasco. A gente não pode aceitar ser sacaneado por vascaínos. Ser sacaneado por flamenguista, tricolor e botafoguense é normal, faz parte do futebol, é brincadeira, é saudável. Agora, você ser sacaneado por vascaínos ou que se dizem vascaínos é inaceitável.
Eu não consigo olhar no Twitter e ver um palhaço tirando sarro, um palhaço vascaíno tirando sarro da própria torcida depois da derrota. Eu não consigo, desculpa. Ver um flamenguista me sacaneando, eu vou bater de frente, vou, meu irmão, falar um monte de coisa, mas o cara tá no direito dele de me sacanear. Mesma coisa se aplica para um tricolor, para um botafoguense que vai voltar para a Série A, mas ver um vascaíno, ou que se diz vascaíno, tirando sarro da torcida, ver canal aqui no YouTube, que uma porrada de torcedor do Vasco vai lá assistir, que passa pano pra diretoria, eu não aceito. Eu não aceito e nunca vou aceitar. Sabe por quê? Tem canal aqui no YouTube que faz isso para poder receber favor em troca. Entrevista com o diretor de futebol, entrevista com o vice-presidente. Eu quero que se foda a entrevista. Sabe por quê? Porque eu não aceito passar pano, parceiro. Eu não vou passar a mão na cabeça dessa diretoria nem por um caralho. Desculpa o palavrão, mas eu não vou. Não aceito. Isso não é Vasco. E enquanto o torcedor vascaíno não entender que a cobrança tem sim que ser feita em cima de jogador, mas mais do que jogador, tem que cobrar quem contratou, quem montou esse time, quem quis assumir essa presidência, essa diretoria, a gente vai de mal a pior. A situação só vai piorar ano que vem. Se você acha que o time de hoje tá ruim, ano que vem vai ser pior ainda. Não vai ficar Cano, não vai ficar Nenê, não vai ficar Fernando Diniz. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos cruzeirar? Vamos aceitar ficar 2, 3, 4, 5 anos numa segunda divisão? Eu, como vascaíno, acho isso inaceitável. E eu espero, torço do fundo do meu coração que você, torcedor do Vasco que me acompanha, você, torcedor do Vasco, não só do Rio de Janeiro, não venha também querer tacar a culpa para a torcida do Rio de Janeiro, que não é. Você é torcedor do Vasco, independente de onde você mora. Você tem que cobrar. Na sua casa, na sua região, na internet. E a gente tem que dar um jeito de tirar essa corja, essa máfia, esses covardes, esses frouxos de dentro do nosso clube. Porque senão o Vasco vai se tornar um clube à moda Cruzeiro. A grande verdade é essa. Desculpa o desabafo. Quem quiser compartilhar esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe, porque é importante. A gente não pode aceitar mais um ano o Vasco com pessoas que se dizem vascaínos, mas que eu tenho certeza absoluta que estão rezando, torcendo para que o Vasco continue na Série B ano que vem, porque para eles é muito legal e é muito bom, porque eles vão continuar tirando proveito e vão continuar mamando na teta do nosso clube. Um grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Vocês podem ter certeza que aqui é Vasco. Um abraço.